Bom dia! Bom domingo pra vocês! Bom dia, bom dia! Bom dia pra vocês! Hoje a gente vai ler 2 Reis 20, tá? E hoje eu fui primeiro na igreja porque eu fui me fortalecer, buscar o Senhor, me encher de Deus. Porque sem Deus não dá, né, gente? Hoje tá aberto aqui, ó, tá bem clarinho. Tá mostrando todas as imperfeições hoje. Tá bom, Senhor, o Senhor fez esse rosto lindo, maravilhoso. E é com esse mesmo que nós vamos vencer as guerras, né não? Vamos orar, gente? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a orar. Nos ajuda a entender a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que agrada a Ti. A ser como o Senhor nos criou para ser, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra caia no nosso coração como terra fértil, frutífera, que ela cresça, que ela dê a 100, a 60 e a 30 por um, Pai, em nome de Jesus, que ela floresça, que tudo que o Senhor colocar na terra do nosso coração floresça, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, hoje eu tô feliz, hoje eu tô muito feliz porque eu fui ver Deus, né? Fui ver o Senhor e a palavra dele hoje foi pra gente poder ter ânimo nos dias maus. O pastor Clodoaldo deu a palavra hoje, uma palavra riquíssima, cheia de muito ensinamento, cheia de palavra mesmo do Senhor, palavra raiz, isso é muito bom, né? E eu voltei cheia de ânimo para casa porque eu percebi no final da oração que não doía, sabe? Eu percebi que meu coração não doía e eu louvei muito a Deus, eu agradeci muito pelo meu coração não doer. Porque afinal de contas, o que é que a gente quer se não viver a nossa vida? Mas para viver a nossa vida com o coração tão pesado, com os dias tão sobrecarregados de dores, é mais difícil. Mas viver a nossa vida com leveza, com paz, com saúde, com inteligência e sabedoria que vem do céu, é muito melhor, sabe? E é exatamente essa cura, essa paz que Ele quer nos dar. É exatamente fazer a gente voltar ao nosso estado original, ao estado... Lembra quem você era? Lembra quem você era antes que tudo aconteceu, antes da dor, antes do medo, antes do abandono, antes da solidão, antes da angústia, antes dos traumas, os traumas de infância, os traumas, as dores que você carrega, sabe? Antes do luto. Quem era você antes que tudo aconteceu contigo? É exatamente essa restauração que Deus tem para nós, que Deus quer nos fazer. Ele quer nos curar, Ele quer curar as nossas emoções a ponto da gente voltar lá, para aquela criança, aquela que Ele criou sem dor. Sabe quando você só corria? Sabe quando você só cantava, quando você só dançava, quando você só se movia sem dor nenhuma no coração? É exatamente para esse lugar que Ele quer te movimentar. É exatamente para esse lugar que Ele quer te trazer. Para pessoa que Ele te criou para ser. Antes da dor, antes do medo, antes dos abusos, antes dos traumas. Eu me sinto exatamente assim, sabe? No começo da minha vida. Assim, sabe? Sem a dor, sem a angústia. E eu só sou essa pessoa agora porque Ele me curou, porque Ele me trouxe numa jornada de poder respirar sem dor. E é pra lá que Ele quer te levar, numa jornada de cura, sabe? É lá que Ele quer te deixar, naquela criança que não tinha dor. E tudo isso só é possível por causa dele. Só dá para respirar hoje sem dor
por causa dele, tá? Eu espero, eu quero que mais pessoas sintam o que eu tô sentindo, sabe? Possam respirar sem dor. Eu quero que mais pessoas conheçam esse Deus que faz a gente respirar sem dor. De verdade. Hoje a gente vai ler 2 Reis 20, fala, Ezequias é curado. Tem uma breve explicação aqui que eu vou ler para vocês, tá? Fala assim, além de proteger a cidade de Jerusalém, Deus também atendeu o pedido particular do rei Ezequias e curou a sua doença. Então vamos lá, ó. Versículo 1. 2 Reis 20 fala assim. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz. Então o profeta vai visitar o Ezequias, ele tá lá doente com uma úlcera, tá para morrer, e aí o profeta Isaías vai visitá-lo. Pensa que ele vai dizer algo bom? Ele vai lá falar que ele vai morrer. Então, ó, ai que cheiro de churrasco. Deus, me dá um churrasco. Eu quero comer churrasco. Deus, me dá churrasco. Ai, que delícia. Nossa, que cheiro bom, Jesus. Ó, aí o filho de Amós foi visitá-lo, profeta, né? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Ou seja, deixa o teu testamento, tudo organizado, né? Que você vai morrer. Gente, eu não sei vocês, mas eu não tô pronta para morrer, não. É claro que se Deus vier, vamos pra glória, né? Mas você quer morrer? Eu não quero, não. Na verdade, o ser humano ele não foi feito para a morte. O ser humano, Adão, Eva, foi feito para a vida eterna. Quando o pecado entrou, aí sim ele trouxe a morte. Satanás, através da cobra, que convenceu Eva, que convenceu Adão, que pecou, os dois, com o pecado trouxeram a morte. Porque através do pecado, se eles comessem do fruto da vida eterna, que era a árvore da vida que havia no Éden, e através dessa árvore da vida que eles comiam, eles tinham vida eterna. Se eles comessem em pecado, eles perpetuariam o pecado. E Deus já sabia disso e já tinha preparado o cordeiro, que é o próprio Jesus, um pedaço do Senhor, o próprio Deus, né, que se fez em carne, em pedaço, a sua palavra. Ele já tinha preparado antes da fundação do mundo, então ele já sabia que Adão e Eva pecariam e que ele traria Jesus. Porém, se ele deixasse com que o Adão e a Eva comessem depois de pecar o fruto da vida, né, que havia no Jardim do Éden, o pecado se perpetuaria, ou seja, nós não teríamos vida eterna mais, e sim o pecado teria eternidade. Deus não nos criou para ser pecado, porque junto com o pecado há o mal. A maldade veio. Deus é amor, ele é o próprio amor. E pelo amor, ele também é justiça. Então a ira de Deus é justiça. A ira de Deus não é maldade. Mas o pecado trouxe o que é mal, o orgulho, a cobiça, a inveja, a luxúria, a ganância. Tudo isso provém de um mal, provém do orgulho, provém de sentimentos ruins, provém de um querubim caído, que foi o próprio Satanás. Então Deus não queria que esses sentimentos maus, que nos afasta da paz, que nos afasta de sermos inteiros, plenos, que esses sentimentos, né, que esse mal fosse perpetuado. Então ele tirou Adão do paraíso, do Éden. Quando Deus coloca lá querubins para guardar e uma espada de fogo para guardar o Éden, logo Adão vai morrer, porque se ele não come desse fruto, ele não tem eternidade. Então ele viveu 900 e poucos anos e faleceu.
Acontece que o falecimento, ou seja, a morte, ela não é boa para nós, pessoas, porque nós não aprendemos a aceitar a morte. Nós podemos até conviver com a aceitação, mas de fato, aceitar que nós vamos morrer, nós não aceitamos. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós sabemos, é um fato. Quando o fato vem até nós com o luto, nós convivemos com o fato. Mas aceitar, estar pronto para aquilo, ninguém tá. Porque nós fomos criados para ser eternos, tá? Deus nos criou com o propósito de eternidade. Então o luto não fazia parte. Quando o luto passou a fazer parte e Deus trouxe, Deus não, o pecado trouxe a morte, e aí nós passamos a ter que conviver com a morte, nós entendemos o fato e sofremos pelo fato. É por isso que nós sofremos tanto quando alguém vai, infelizmente. E aqui, quando o profeta vem e fala, ó, você vai morrer, né, como pode acontecer com um câncer, uma doença terminal, seja ela que for, cara, você desespera, você chora, você sofre, porque nem você quer morrer, nem você quer que as pessoas que você ama morram. E aí o que vai acontecer? Então, Ezequias, que estava ali no leito dele, obviamente, né? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, em dor, em sofrimento, em choro. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade, com o coração, com todo o coração. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, ou seja, eu sou teu servo, eu tenho feito o que é bom aos teus olhos, o que é reto. Não me mate, não deixe que eu morra, tá? Ó Senhor Deus, lembra, né, que eu tenho servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente, tá? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ele chora, como qualquer um de nós ia chorar, né, gente? A gente é ser humano, a gente não quer morrer, não. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central, ou seja, o Isaías está indo embora, mas antes que ele vá embora, Deus fala com ele de novo. Pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, né? Então ele vai voltar e falar com o rei. Eu, o Senhor, o Deus dos antepassados de Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Um segundo, hein? Minutos que ele virou, orou, Deus já falou para o Isaías, volta. Eu vou curá-lo e daqui 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra, ou seja, a palavra de Deus que não volta atrás. E por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Com o quê? Com palavras. Então Isaías disse, põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar, e de que daqui 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. E o que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus? Ou que a sombra volte 10 degraus? Aí Ezequias respondeu, fazer com que a sombra avance 10 degraus é fácil, né? Depende de onde ela for projetada pelo sol. Eu quero que ela volte 10 degraus, ou seja, mesmo que o sol esteja de qualquer lugar, ela voltar, ela não mostrar os 10 degraus que tem a mais, aí é um milagre. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez com que a sombra voltasse 10 degraus da escada, feita pelo rei Acaz. Ou seja, mesmo que a sombra tinha os 10 degraus e durante todo o tempo de sol mostrasse de um ângulo ou de outro, não mostrar os 10 degraus é que era o milagre. E realmente Deus fez com que isso acontecesse. Então ele vai ter mais 15 anos acrescentado à sua vida. Se você tá
num leito de morte e Deus te acrescenta mais 15 anos, ô glória, entendeu? Um minuto que seja mais, um minuto não, porque a gente não quer um minuto, né? A gente quer mais, a gente quer um ano, nem que seja um ano de vida. Mas 15, uau, é muita vida, tá? 15 anos é uma vida, né? 10 anos é uma vida imensa, tá? Então Deus acrescentou mais 15 na vida dele. Então ele vai, ó, aí acontece o seguinte, versículo 12, 2 Reis 20, 12, tá? Acontece o seguinte, ele foi curado, um milagre incurável para aquele tempo. E aí acontece, 12, por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Ou seja, aquele tipo de úlcera não se curava assim. Ninguém tinha cura. Quando o cara ficava doente, morria. Então, ó, então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, sua prata, seu ouro, suas especiarias, seu perfume, todas suas armas. Não houve nada em seus depósitos ou qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? O que foi que lhe disseram? E Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? E o rei respondeu, lembrando que ele está em Jerusalém, Judá, onde tem o templo, né? Que foi feito por Salomão, o Deus que ele serve, aquele que curou ele da doença. O rei só veio da Babilônia, mandou os mensageiros e trouxe presente, porque soube que ele adoeceu de uma doença incurável, e ele foi curado, um milagre aconteceu, mas o que ele mostrou? O que ele mostrou? Ele mostrou o Deus dele? Ele mostrou que a cura era absurdamente impossível? Ele mostrou que Deus deu um sinal que as escadarias do templo, as escadarias ali dos degraus não apareceu? Ele mostrou o Deus dele que fez o milagre? Ele mostrou que ele só era quem era, estava vivo mais 15 anos por causa do Deus que ele servia? Não. Ele mostrou prata, ele mostrou carro, ele mostrou cavalo, ele mostrou boi, ele mostrou isso aqui, matéria. Esse é o problema. A gente vai para Deus querendo coisas e tá tudo bem. No começo você ir para Deus querendo coisas, afinal de contas, a gente quer um super-herói, não é? A gente quer alguém que tem poder. Se o Deus não tivesse poder, obviamente a gente não estava atrás dele. Porque ele seria normal como a gente é. A gente não pode fazer nada, a gente não pode mudar a circunstância. A gente quer um Deus que pode mudar a circunstância, certo? Certo, normal. Normal. O ser humano é assim. Ele já nos fez assim. A gente vai para um Deus que tem poder, ok. E a gente chega querendo coisas. Eu quero meu milagre, eu quero minha bênção, quero meu carro, quero minha casa, quero isso, quero aquilo, quero. Eu quero. Tudo bem. Não tem problema. Ele ainda falou, né, para o pessoal do Moisés, conta que eu abri o mar, conta que eu dei maná, conta que eu fiz milagres e coisas maravilhosas e sinais, conta que eu sou todo poderoso mesmo. Que eu sou o Deus que dá provisão mesmo, que eu coloquei vocês numa terra que mana leite e mel. Conta, eu quero que fala. Tá tudo bem pra ele. Porém, ele não divide glória. Então, se ele faz na sua vida, ele te dá o que você quer, e você o abandona, e você o esquece, ele se lembra disso também. Esse é o problema. Tinha problema o Ezequias mostrar o pátio, o cavalo, a glória, o ouro, a prata? Não tinha problema. Desde que ele mostrasse a verdadeira riqueza dele. Quem é a verdadeira riqueza dele?
Deus. Ele só é bem-sucedido porque ele serviu a Deus. Ele só tem o que tem porque ele serviu a Deus. Quem livraria ele da Assíria, do rei Sírio lá, dos reis da Síria? Deus. Quem livrou ele da doença? Deus. Quem deu o milagre? Deus. O problema não é mostrar o carro, o cavalo, a carne. O problema é esquecer Deus na hora da vitória. O problema é deixar com que o milagre seja feito pelas tuas forças, sendo que é mentira. Ah, por que você tem o que tem? Que Deus deu. Por que você foi curado? Porque Deus curou. Não, foi a força do braço, foi o médico não sei das quantas, foi não sei quem, foi... Entende? Quando você não dá glória a quem realmente tem a glória, ele se lembra. Ele não é bobo. Entende? Então o problema aqui com o Ezequias foi que ele não falou o mais importante. Souberam que ele estava doente de uma doença incurável. O cara se curou. Por que o cara se curou? Porque Deus fez a cura. Naquele tempo não tinha cura para úlcera, mas ele conseguiu se curar. Por quê? Porque Deus curou. Essa é a verdade. O problema não é ir para Deus quando você quer algo. Depois você vai descobrir que Deus está além do algo. Deus é tudo. Você quer tudo, mas Deus é o tudo. Entende? Depois você vai descobrir isso. Porém, o problema é que, já aconteceu comigo também, depois que a gente consegue uma bênção, a gente sai da igreja, esquece quem fez, que foi Deus, e vai viver a nossa vida. Dane-se Deus. A gente faz isso, eu fiz também. Tá nem aí. Já consegui o que eu queria mesmo, agora eu posso voltar a me viver minha vida e andar pela carne mesmo, porque... Ou então dizer que foi a força do meu braço, foi o médico X, o médico Y. Entendeu o erro? Aí, ó, viram tudo. Aí o rei respondeu, né? Aí o Isaías perguntou, o que eles foram e viram no palácio? O rei respondeu, viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Cara, eu posso dizer por mim, eu só sou quem eu sou hoje porque Deus estava comigo, senão eu já estava morta. Já estava, que eu não tinha aguentado, não. O sofrimento e a dor não, já tinha dado fim. Mas graças a Deus, eu sei que quem se mata vai pro inferno, infelizmente, infelizmente. Mas é a verdade. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, por saber que o suicídio leva ao inferno, eu senti vontade de morrer? Senti, profunda, mas eu não me matei. Exatamente porque eu sabia que se eu fosse embora, eu não ia para perto de Deus. Eu ia direto para Satanás, morar com ele. Mas sentir vontade de morrer, eu senti. Eu não teria dado conta se não fosse Deus. Mas Deus é tão bom que não só dei conta, como eu não sinto dor hoje. E eu não sinto dor exatamente porque Deus me curou. Se Deus não tivesse curado as minhas emoções, eu estaria viva? Estaria viva. Estaria levando minha vida? Estaria levando minha vida, mas com dor. E você é uma pessoa com dor e você é outra completamente diferente sem dor. Porque o que Deus nos criou, na verdade, para ser é aquela pessoa original, aquela criança original que você era antes de que tudo aconteceu, antes das dores, antes dos traumas, antes do abuso, antes do sofrimento. Então nós carregamos muitas dores. Por exemplo, mesmo que você tenha sua família, sua casa, seus bens materiais, mesmo que você tenha uma vida estável, ainda assim você tem trauma de infância. Ainda assim, alguém te feriu na sua casa, alguém te feriu na escola, alguém te feriu no trabalho, alguém te feriu sendo suas amigas, alguém te feriu. Não tem como a gente passar pela vida e chegar numa certa idade, às vezes até muito cedo. Às vezes até com 15 anos a gente já tá toda lascada de traumas. Entende? Então não tem como você passar pela vida sem ser ferido.
Não tem. Só que Deus te criou não para ser uma pessoa levando a vida com feridas. Deus te criou para levar a vida ao estado original. Aquela criança antes de que tudo aconteceu. Você se lembra? Eu não conseguia me lembrar. Você se lembra quando foi que você respirou pela última vez sem dor? Você lembra? Eu não lembrava mais quando eu tinha respirado sem dor, assim, aqui, respirar sem dor. Porque mesmo antes de eu ser ferida pelo relacionamento, né, que eu saí do relacionamento, ainda assim eu carregava traumas de infância. Meus primeiros traumas de infância foram praticamente aos 5 anos, depois dos 5 anos. E eu não lembrava de respirar sem dor. Então, para que Deus nos criou? Para ser o original, para respirar sem dor, para viver a vida sem dor, para ter um propósito aqui na Terra sem dor, entendeu? Então você é uma pessoa vivendo a sua vida com dor, mas você é outra completamente diferente vivendo a sua vida sem dor, respirando sem dor. Então hoje, inclusive hoje mesmo, eu estava lá na igreja no culto de manhã, e eu me dei conta, porque o pastor fez um apelo, né? Falou sobre dores, falou sobre ânimo e tal. E eu me dei conta de que eu não tenho dor. Cara, que bênção. Aquela criancinha de 5 anos que respirava sem dor, sou eu hoje. Mas tudo isso só foi possível porque Ele me curou. E a cura das nossas emoções é o que faz a gente andar para a nossa vida, seja o propósito que for, o trabalho que for, o relacionamento que você tiver, diferente. Quando você consegue respirar sem dor, quando você consegue viver sem dor, você tem uma clareza de mente. É muito melhor viver sem dor. Entende? Foi para isso que Ele te criou, para viver tua vida e teu propósito sem sentir dor. Mas só isso é possível com Ele, vivendo para Ele, buscando a Ele, tá? Só dá para ter uma cura, e essa cura das suas emoções nele. Você precisa querer tanto. Você precisa querer tanto Deus, você precisa querer tanto ser curado, que não há mais nada, não tem uma célula do seu corpo que não queira mais isso. Entende? Tudo em você quer ser curado. Você quer ser curado, ao ponto de que essa cura vai acontecer na sua vida. Eu te falo isso, eu fui curada instantaneamente, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu fui no evento, né, numa, como é que chama? Congresso de cura que eles fazem, sabe? As mulheres se reúnem. Eu já fui em vários. Eu já fui curada aos poucos de várias dores, né? Em vários eventos. Mas nesse último, eu tinha uma dor de infância dos 7 anos que não saía. Aos 5 anos de idade, na verdade. Dos 7 já tinha curado no Metanoia. Outro projeto que cura. Eu fui curada de abuso, eu fui curada dos 7 anos, um trauma com a minha mãe. E aí faltava esse, aos 5 anos de idade, eu naquela dor, por mais que eu carregasse, por mais que eu levasse a vida, tudo doía. E aí eu cheguei nesse congresso e teve um exercício lá, teve várias ministrações e um exercício onde eu enchia a bexiga e ali eu colocava as minhas dores. E a pastora falou assim, você não vai, como é que chama? Amarrar a bexiga, você vai deixar ela livre, porque depois você vai soltar a bexiga num gesto profético. Mas se você encher até ela estourar, você vai ser curado. Você vai ser curado quando você soltar e você vai ser curado quando ela estourar. Gente, eu enchi aquela bexiga com tanta dor. Eu queria tanto que aquilo saísse de mim. Eu não aguentava mais, eu queria ser curada. Eu falei, Deus, eu fui com a roupa mais feia que eu tinha, eu não tava nem aí. Imagina um congresso onde as mulheres vão todas, né? Porque a gente gosta de se vestir bem, a gente quer estar bem, quer estar bonitona.
Eu fui feia, eu fui daquele jeito. Eu falei, eu não quero saber se eu vou estar feia, eu só quero ser curada, eu só quero a cura, eu só quero que isso saia de mim. Arranque isso de mim, pelo amor do Senhor Jesus, que eu não aguento mais, Deus. Eu só queria que saísse. E aí eu enchi aquela bexiga com tanta dor, tanta dor, tanta dor que eu sofri ao longo da vida. E eu fui enchendo, e eu queria que ela estourasse, eu queria que arrebentasse aquilo. Na hora que aquela bexiga estourou, foi assim, ó, pum. Aí eu chequei, né? Eu fui checar aqui dentro. Ainda tava pastor orando e ministração e louvor tudo junto. Eu chequei aqui, nada. Que a dor que eu carreguei, ela me acompanhava para onde eu ia. Eu tava rindo, a dor tava aqui. Eu tava curtindo com a minha família, a dor tava aqui. Aqui era incompleto. E aí eu chequei, nada. Falei, não é possível. A bexiga tinha estourado, eu tinha sentido aquele impacto. Aí eu falei, eu vou lembrar as emoções, né? Eu vou lembrar a memória. Porque quando eu lembrava a memória, infelizmente a memória bate na gente, né? Ela bate, ela volta. Se acontece alguma coisa, a memória bate no ser. Eu fui pra memória. Nada. Falei, uai. Aí eu fui pra outra memória. Nada. E aqui inteiro, completo, restaurado, inteiro. Eu falei, não. Eu falei, Deus. Aí que eu fui cair em mim. Eu fui curada. Aí eu chorei mais ainda, mais de alívio. E aí eu fiquei tentando buscar nas memórias. Eu fiquei ainda tentando buscar. Eu ia em cada memória minha, cada uma daquelas dores. Não tem um resquício de dor. Eu já passei de lá pra cá, que isso aconteceu, eu não sei se foi no mês de novembro, não, outubro, acho que foi no mês de outubro. Eu já passei por toda a minha vida. Eu já passei por todas as minhas memórias, eu já voltei a todas, eu já revirei, eu já li, eu reli meu livro, minha história, todinha de dor. Não há dor em mim. Eu falo, eu rio, eu brinco, eu passeio, eu tenho planos, eu faço planos, eu sinto como se eu estivesse no primeiro degrau da minha vida. Eu sinto como se aquela criança de 5 anos que sorria, que brincava, que passeava sem dor, fosse eu. Sabe? É inacreditável respirar. Eu não sabia como era respirar mais sem dor. E é exatamente para esse ponto que Deus quer nos levar. É exatamente assim, ele me disse, é isso que eu quero fazer com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam plenos. Eu quero que os meus filhos respirem sem dor. Eu quero que os meus filhos deixem os traumas nos meus pés, ao pé da minha cruz. Eu quero que os meus filhos sejam plenos, que eles vão para a glória, não estou dizendo que a gente vai ter glória, tá? Mas para a minha glória, pro processo, pro projeto, para a vida que eu tenho para eles, sem dor, sem trauma, sem mágoa, sem carregar ninguém, perdoados, perdoando, curados, sabe? E hoje, a hora que eu orei, eu chorei muito de gratidão. Hoje o meu choro não é de dor. Todo dia eu chorava de dor. Todo dia nas minhas orações eu chorava de dor. Toda vez que tinha apelo eu chorava de dor. Todo culto, tudo era dor. Tudo era por dor. Hoje eu choro de gratidão. Eu choro muito aos pés do Senhor. Obviamente por coisas diárias, por situações diárias também, que eu fico às vezes confusa. A gente tem confusão diária mental. A gente precisa de Deus o tempo todo. Mas eu choro de gratidão, porque eu não sinto dor. Eu tenho meus problemas diários, eu tenho minhas confusões diárias. Às vezes o autismo grita na minha vida, na minha mente, com o Davi, e eu não consigo resolver algum problema, e eu vou para os pés do Senhor e choro, obviamente. Aquela dor do momento, mas não esses traumas, não essa angústia, entende? Então você que tá me ouvindo, não é sobre mim, é sobre Deus,
é sobre aquele que me curou e vai curar você. Porque eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós. E eu acredito que Ele tem um processo e um projeto para cada um de nós e para você. Eu acredito que todas as suas dores de infância, que cada um tem as suas, Ele vai curar. Se você estiver nos pés dele, se você se render a ele, se você buscar, vai mesmo, vai para os cultos, vai para as tendas de bênção, vai para as vigílias, vai para tudo que você puder, vai. Não esquece sua família, tá? Cuida bem da sua família, cuida bem da sua casa, não vira sua pipoca de culto só por estar na igreja. Não, mas busca o que você precisa. Busca a cura das suas emoções. Busca a cura do seu interior para você ser uma pessoa melhor em Deus. Porque a gente respira melhor, a gente vive melhor com Deus. Só que tudo isso só é possível se você querer. Você precisa querer conhecer esse Deus. Você precisa querer aprender da palavra dele. Você precisa querer buscar quem ele é. Entende? Só é possível ser curado se você conhecê-lo. Porque aí você entende que sim, ele quer curar você, que sim, ele tem um plano para você, que sim, você é mais que vencedor, tá? É necessário conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Deus é um caminho. Não tem como eu conhecer, eu alcancei uma bênção de Deus agora, então tá bom, Deus, tchau. Não tem como. Não dá pra mim, a gente é como se fosse, a gente vai sujando, é como se fosse um espelho, vai embaçando. A luta diária, os dias, o mal do dia, né? Cada dia tem seu mal, ele vai embaçando esse espelho. E a gente precisa de Deus para estar constantemente, que nem para-brisa, limpando, tirando a sujeira, a caca. A gente precisa de Deus para isso, tá? Então vamos terminar de ler, já estamos terminando, ó. No versículo 16 fala assim, 2 Reis 20, 16, fala assim. Então Isaías disse ao rei, depois do rei mostrar a prata e o ouro e não mostrar o principal, que era Deus, que é o que cura, que é o que salva, que é o que restaura, só mostrou a matéria, o Isaías fala para ele assim, o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, ouro, prata, riqueza, bens, será levado para a Babilônia e não ficará nada. Um juízo. Porque o que é mais importante, você deveria ter mostrado a prata e o ouro, você queria mostrar, tá tudo bem, meu filho. Você quer mostrar seu carro, você quer mostrar sua casa, você quer mostrar o que você tem? Tá tudo bem. Mas não me esquece, porque eu sou o favorecedor. Eu sou o favor na sua vida. Eu sou tudo. Seu dinheiro, seu trabalho, provém do Senhor. Bom dia, prima. Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus. Bom dia, Rosa. Rosa das Flores está assistindo. Bom dia para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Deus é o tudo. E tudo provém do Senhor, tá? Então, que nós não se esqueçamos. Aí ele fala, ó, vai tudo ser levado. Não vai ficar nada, ou seja, vem um juízo. Por quê? Porque ele se lembrou da matéria e esqueceu de Deus. Versículo 18. Alguns dos seus próprios filhos, ou seja, já vai mexer com a casa dele, vai mexer com a família dele. Quando a gente dá tchau pro Senhor e vira as costas, esse embaçamento, essa tristeza, essa angústia não vai ser tirado. Então, a gente não vai ter boas decisões. Então a gente pode decidir algo que vai colocar em risco a vida dos nossos filhos, a nossa vida diária, tá? Então, ó, alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunuco para trabalhar no palácio da Babilônia. Um eunuco era um homem que era cortado, decepado o órgão genital. Ele era mutilado para que ele não pegasse o harém do rei. Olha o que vai acontecer com os filhos dele, ou seja, com o próprio Israel. Os homens serão mutilados, escravos. Os eunucos eram escravos que não tinham nem seus órgãos
e muito menos podiam reclamar, eles eram escravos. Todo mundo que vai ser levado para a Babilônia vai ser escravo numa terra estrangeira. Entende? Então, os nossos filhos podem ser escravizados pelas drogas, podem ser escravizados pelo sexo, a prostituição, podem ser escravizados pelos amigos, companhias más, bebedeira, alcoolismo, religiões. Podem procurar Deus em muitas religiões e realmente não encontrar Deus. Ficar de vão em vão, procurando Deus em ídolos. Olha o tanto de coisa que pode acontecer, tanto conosco quanto com os nossos filhos, quando nós não damos a glória verdadeira a Deus. Não enxergamos quem Ele é, o tudo na nossa vida, tá? E aí, ó, 19. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança, porque Deus disse que haveria paz e segurança. Por isso ele disse, ele entende que tipo assim, tá bom, isso não vai acontecer no meu tempo, isso vai acontecer com as gerações futuras, que se lasquem ela. É literalmente o que ele está dizendo. Tipo assim, enquanto tiver tudo bem comigo e a minha família, ok. Porque isso só vai acontecer daqui a alguns anos. Quer dizer, seus netos vão sofrer, seus bisnetos vão sofrer, a sua geração vai morrer, a sua geração vai perecer, mas tá tudo bem enquanto você e a sua família tiver tudo bem. Não é assim que funciona. Hoje eu entendo que eu estou quebrando um ciclo na minha família. A minha família não vai beber, a minha família não vai adorar deuses falsos, a minha família, que são os meus filhos, meus descendentes, meus netos, vão conhecer ao Senhor. A minha família não vai ter toda sorte de prostituição, toda sorte de maledicência, toda sorte de enganação. A minha família não vai passar, porque eu quebro isso na minha família. Eu estou quebrando o mal da geração e sobre os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu estou acrescentando bênçãos. Porque, assim como doeu em mim ter um monte de trauma desde a infância, dos 5 anos em diante, os meus netos vão sofrer isso. E eu não quero isso para eles. Eu não quero mais ninguém da minha família sofrendo dores. Então eu preciso acordar, assim como você precisa acordar e romper esse ciclo na sua geração. Para os teus netos, teus bisnetos, teus filhos. E explicar para eles, explicarem para as gerações deles futuras, para que eles não venham a sofrer o que a gente sofreu. Eu tenho certeza que se você sofreu algum trauma de abuso, de perda, de luto, né, não por tragédia, mas por alguém que matou, alguém que roubou, alguém que foi para cadeia, você não quer isso para sua família. Você não vai querer dor para tua família. Então você precisa quebrar esse ciclo, precisa começar em você. Você precisa ser esperança para os teus filhos e para os seus netos, para os seus bisnetos. Precisa começar em você a mudança. Na sua geração, alguém precisa quebrar o pacto com o mal. Então você precisa ser essa coluna. Para que depois de você, os teus filhos ensinem para os seus netos. E os seus netos ensinem para os seus bisnetos. E alguém venha a ter de verdade esperança. Um futuro bom. Entende? E aí, ele entende que isso é bom, porque já que a geração dele não vai sofrer, vai ser lá para frente, ele fala assim, a mensagem que o Senhor me deu é boa. Não, não é. Como assim meus netos vão sofrer o que eu sofri? Você tá doido? Deus que me livre, chega de gente quebrada, chega de gente com dor, chega de gente doente, chega de gente que não entende que o futuro e as bênçãos do Senhor e a maior riqueza que Ele pode nos dar, além dele ser o nosso tudo, é a nossa família. Quantas famílias destruídas, desestruturadas tem ao seu redor, na tua própria família, teus primos, teus parentes, teus avós, teus, sei lá, cunhados, concunhados? Quanta gente destruída você conhece? O mundo está provavelmente 99% destruído. Se 1% tiver saudável, graças a Deus. Então nós precisamos ser o rompimento desses ciclos. Na minha família, não. Com os meus filhos, não.
Ah, tem destruição. Tá bom, mas essa destruição vai ficar lá, porque eu vou ensinar Deus para os meus filhos, para os meus netos. Eu vou ensinar Deus para mim mesmo. Eu vou me agarrar nele. Tudo que ele tem para mim, eu quero. Se os outros não querem, é problema dos outros. Eu vou querer. Eu vou ensinar o Deus que me cura. Eu vou ensinar para as pessoas o Deus que me tira dessa lama do pecado. Eu vou ensinar o Deus que mudou minha vida. E eu vou mostrar ele para as pessoas na minha vida, com uma vida digna. E eu vou mostrar para os meus filhos, para que eles não tenham essas maldições na vida deles. Para que eles não vivam o que eu vivi, não tenham os traumas que eu tive. Entende? E aí ele entende que é bom, porque não vai cair sobre ele, só sobre a herança dele. Aí fala, ó, o final. Capítulo 20. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez e os seus atos de coragem, porque ele foi bom durante um tempo, sim, mas não é como a gente começa, é como a gente termina. Melhor é o fim do que o começo das coisas. Não é porque você foi mal, não é porque você pecou, não é porque você errou, não é nada disso. Você pode ter sido um assassino. Mas se você se converteu, se você mudou os seus caminhos, se você aceitou Jesus, você pode fazer diferente de agora para frente. Paulo era assassino, inclusive de cristãos, mas ele se tornou um levantador de igreja. E melhor foi o fim dele, porque ele completou a carreira. Entende? Então Jesus não está preocupado com o que você fez. Ele quer saber quem você vai ser de agora em diante. O que vai ser da sua geração. Porque você é uma geração. Seus filhos são gerações. Seus netos são gerações. Então, ó, todas as outras coisas que o rei Ezequias fez e seus atos de coragem, como ele construiu um reservatório e cavou um túnel de água para dentro da cidade, tudo está escrito nas histórias do rei de Judá, ou seja, crônicas. Ezequias morreu e seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Manassés vai ser cruel, não vai servir o pai, vai ser terrível, tá? Mas, por quê? Por que ele vai ser terrível? É óbvio que a gente cria filhos e filhos têm direito às suas escolhas. Muitas vezes a gente cria até mesmo dentro da igreja e o filho não serve a Deus. Até porque cada um tem que ter sua conversão. E o filho pode se virar e ir para os caminhos maus, porque adultos fazem escolhas. Porém, aqui, o que ele faz? Ah, minha geração vai ser má. Ele se arrepende? Não. Ele fala, ah, é bom, tá tudo bem. O que ele está ensinando pro filho dele? Ó, filho, se não mexer com você, o resto em volta pode cair. Quer dizer, se você não precisa ensinar seus filhos bem, só você precisa estar bem, tá, filho? O que Manassés vai entender? Eu preciso estar bem. O resto pode cair, que é o que ele vai fazer. Ele, na mente dele, ele tá fazendo bem para ele mesmo, mas o resto em volta vai estar caindo. Então, aquilo que nós plantamos nos nossos filhos gera frutos. Por mais que o teu filho tenha as decisões dele e decida andar pelo caminho dele, se você plantou direitinho, um dia vai frutificar. Vai. Tudo aquilo que você plantou, um dia vai dar fruto. Mas não se esqueça que o maior fruto é o teu exemplo. Tá? É comprovado estatisticamente de que filhos não me obedecem pelo que eu falo. Filhos me obedecem pelo que eles veem. Então esse negócio de faça o que eu falo e não faça o que eu faço, não funciona. É o que eles veem você fazer. Eles se espelham no que eles veem diariamente. O que você faz é o que educa de fato os seus filhos. Então, se você tem uma vida correta, eles observam correto. Se você tem uma vida torta, e eu tive uma vida torta, eu ensinei isso para minha filha através do exemplo, né? Mais ou menos errado, era mais ou menos errado, não era totalmente certo. E ela aprendeu mais ou menos errado. Hoje ela vive no mundo mais ou menos certa, mais ou menos errada. Que foi o que ela viu. Entende? Hoje ela vê uma vida reta, mas ela já formou o caminho dela. Então, para ela ir para Deus, depende da atitude dela agora.
Eu não posso dizer que eu plantei isso na vida dela. Na vida da Lohane eu não plantei Deus. Mas eu estou plantando na vida da Ana Laura e na vida do Davi. E eu sei que terá bons frutos, tá? Apesar das escolhas deles. Que Deus abençoe você e que você não se esqueça que o tudo é Deus, tá? Que ele seja visto na sua vida e lembrado para as outras pessoas, porque nós somos Jesus. Nós somos o Jesus que as pessoas leem. É através da nossa vida que eles vão ou não ver Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, obrigado por assistir, tá, Rosa? Obrigado por assistir, Maria Antônia. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, ricamente, ó. Fica com Deus, hein? Porque com Deus é sempre melhor. Tchau, gente. Obrigada, tá?